Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, iniciamos agora a segunda parte do nosso cronograma. Agora nós vamos trabalhar com as especificidades relacionadas aos estudantes com deficiências. Então, dentro do público-alvo da educação especial, que a gente já havia trabalhado nas políticas públicas, estudantes com deficiência, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e estudantes com altas habilidades e superdotação. Tá? Os estudantes com deficiência englobam estudantes surdos, estudantes com deficiência visual, estudantes com deficiência física, estudantes com deficiência intelectual. Hoje vamos começar falando sobre estudantes com deficiência visual, beleza? Antes de conceituar deficiência visual, baixa visão, cegueira, vamos falar um pouco como que a sociedade conceituava e concebia a pessoa cega, a pessoa com cegueira. Então, eu separei aqui um texto que fala sobre uns períodos em que a pessoa com deficiência visual era conceituada, era concebida. Então, estou usando aqui Vygotsky, da sua obra Defectologia, ele traz essas divisões, e também estou usando um artigo que vou mandar para vocês lá no Google Sala de Aula, certo? Então, o primeiro momento, Vygotsky chama de período místico. Esse período místico, ele engloba a idade antiga, média e parte da idade moderna. Bom, para esse período místico, existem duas caracterizações aqui. A pessoa com cegueira, com deficiência visual, a pessoa cega, era caracterizada como indefesa, era caracterizada como infeliz ou aqueles sujeitos que viviam em desgraça. Isso era um modo de ver a pessoa com deficiência visual. O outro modo está relacionado com o ser místico, aquele que era desenvolvido espiritualmente e desprendido das coisas materiais. Esse ser místico, ele é bem retratado nos filmes, em séries, que possivelmente vocês já assistiram algumas. Agora, por que a pessoa cega era compreendida dessa forma? Bom, o fato dela não ter contato visual com os meios materiais, a sociedade daquela época pensava que as pessoas cegas tinham um contato direto com o místico, com a espiritualidade. Por isso essa ideia e por isso esse período. O segundo período é caracterizado pelo período biológico. Algumas literaturas também chamam esse período de ingênuo. Bom, quando começa esse período? Esse período está relacionado com o surgimento do iluminismo, lá no século XVII, século XVIII. A principal característica é a redução das explicações metafísicas. Metafísicas são aquelas coisas que não dão para explicar pelo método científico. São relacionadas ao meio sobrenatural, vamos dizer assim. E aí passa a ter mais valorização o método científico, a busca pela ciência. Nesse sentido, começa a pensar a pessoa com deficiência como um ser que pode produzir na sociedade. Então começa a ser trabalhado a ideia de reabilitação da pessoa com deficiência, de modo geral. Aqui a gente não está falando, nesse período também engloba as outras deficiências também. No caso da pessoa cega ou com baixa visão, já começam-se a pensar formas de adaptar ela à sociedade. Então esse período ele tem um cunho médico-terapêutico. Importante mencionar que nesse período começa a se reduzir aquela percepção metafísica que a gente comentou alguns minutos atrás. Então começa a pensar na reabilitação dessas pessoas baseado no método científico. Então, algumas teorias começaram a surgir, como o pensamento da substituição sensorial. Existia a percepção que as pessoas com deficiência substituíam automaticamente aquele sentido que ela tinha perdido. No caso aqui a gente está falando das pessoas com deficiência visual.
Então, perdeu-se um dos sentidos, o outro será substituído automaticamente. Isso não é verdade. Não é porque a pessoa perdeu a visão que ela vai desenvolver o tato naturalmente. Não. Ela pode desenvolver se ela praticar e se isso for estimulado. Nesse período surgiram alguns estereótipos pensando nessa substituição imediata, como por exemplo, os cegos são ótimos massagistas, os cegos são ótimos para fazer artesanato, trabalhos manuais, os cegos são ótimos digitadores, porque eles perderam a visão, então tem-se a percepção que o outro sentido é substituído automaticamente. E isso não é verdade. O terceiro período, ele é o período chamado de sociopsicológico. Esse período pensa a compensação de modo diferente. A compensação, baseado no sociopsicológico, está relacionado com a reorganização psíquica da pessoa. Ou seja, não se limita só aos órgãos sensoriais, como, perdeu a visão, então vai desenvolver o tato. Só é desenvolvido o tato se a pessoa exercitar, se praticar, se for estimulado. Aí sim. Então, mas nesse período sociopsicológico, nós pensamos de uma forma mais abrangente, não só nessa substituição sensorial. Nós olhamos as potencialidades do sujeito. Então, por exemplo, pessoas com baixa visão, elas podem trabalhar como fotógrafas, como existem pessoas que são fotógrafas e têm baixa visão, por exemplo. São artistas plásticas, pessoas que trabalham com pinturas. Hoje nós vemos pessoas cegas jogando futebol, praticando atletismo, coisas que em outro período você não veria. Você trabalharia a concepção de substituição imediata e pensaria no estereótipo de trabalhos direcionados específicos para essas pessoas, como massagista, digitador, trabalhos manuais. Isso não é verdade. Hoje a gente percebe que pessoas com deficiência, no caso aqui a deficiência visual, elas podem trabalhar em diversas áreas do conhecimento. Bom, já que a gente falou um pouquinho sobre baixa visão, cegueira, vamos conceituar então essas duas categorias. Então, quando a gente fala de deficiência visual, nós estamos falando de existem duas classificações que podemos colocar aqui para fazer essa distinção para vocês. Então, a cegueira e a baixa visão. A cegueira, ela é classificada pela perda total de visão e até a simples percepção de luz. Em alguns países existe uma mensuração de graus. Por exemplo, considera-se um olho cego com 20 graus de acuidade visual perdidos. Então, refere-se a uma situação irreversível que pode ter causas bem diferentes uma das outras. Pode ser por causas congênitas, hereditárias, adquiridas ao longo da vida. Outra mesmo por processo cirúrgico, tratamento clínico e assim por diante. E a baixa visão? Bom, a baixa visão, nós temos a alteração da capacidade funcional da visão. Então, esses fatores eles podem ser isolados ou associados. Então, tem a acuidade visual, a forma como a gente percebe o ambiente. Essa acuidade visual ela é reduzida, o campo visual é reduzido, existe sensibilidade a contraste de cores, as pessoas não conseguem distinguir esses contrastes de cores. O uso de lentes não auxilia muito nesses casos. A baixa visão você não consegue resolver com o uso de óculos. Então as pessoas que usam óculos têm deficiência visual nessa classificação? Nessa classificação não, porque essa classificação na educação especial são pessoas com baixa visão e são pessoas com cegueira. Bom, quando você usa óculos e corrige a sua acuidade visual, você não entra nessa classificação de deficiência visual dentro da educação especial, porque a sua visão é corrigida pelo uso de lentes. Agora, sujeitos com baixa visão, mesmo com o uso de lentes,
e ainda tem dificuldades na acuidade visual. Ainda assim, a acuidade visual é reduzida. Então, dentro da educação, considera-se pessoa com deficiência visual todas as pessoas que não têm acuidade visual ou que tenham problemas visuais graves não solucionáveis por recursos ópticos comuns, como óculos, por exemplo. E aqui vai uma informação importante. A Organização Mundial da Saúde estima que 10% da população mundial tem algum tipo de problema visual. Isso é muita gente. Tá? E cerca de 1% possuem problemas visuais graves, baixa visão ou cegueira. Mas existe um problema na hora de fazer o censo das pessoas. Por quê? Porque quando vão fazer o levantamento de dados na casa das pessoas, o pesquisador pergunta: você tem deficiência visual? Então a pessoa, por usar óculos, ela imagina que deva responder sim. Mas, na verdade, o instrumento de pesquisa às vezes não está muito adequado. A pessoa que usa óculos, se a lente dela corrige a sua acuidade visual, a sua percepção do ambiente, se isso é corrigido, então ela não tem nem cegueira e nem baixa visão, que são essas duas categorias que importa para a gente trabalhar dentro de uma perspectiva de educação inclusiva, certo? Agora eu vou trazer algumas sugestões de materiais, metodologias para trabalhar com estudantes que tenham baixa visão e com estudantes cegos. Já voltamos aí.